Oi, pessoa! Eu sou a professora Raquel, de Física, e agora nós vamos para mais uma aula. E aí, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Resolução de associação de resistores, primeira parte, beleza? A questão 1 nos diz o seguinte: em cada um dos esquemas abaixo, calcule a resistência equivalente entre os pontos A e B e a intensidade da corrente elétrica na associação, considerando que o AB, então a tensão, a DTP entre os pontos A e B, é de 45 volts. Então, aqui para a letra A, eu vou analisar da seguinte forma. Primeiro, ele me pede duas coisas. Ele me pede tanto a resistência equivalente quanto a intensidade da corrente elétrica na associação. Aqui não faria diferença ele me falar da associação ou de cada um dos resistores, porque nós temos todas as associações em série. E nós conseguimos observar que é associação em série, porque aqui a corrente que sai do ponto A, ela passa em todos os resistores até chegar no ponto B. Não tem desvio de caminho, beleza? A mesma coisa acontece aqui, ó, na letra B. A corrente, ela só tem um caminho. E na alternativa C, ó, também acontece a mesma coisa. Nós não temos nenhum nó, nenhum ponto de divisão ou de junção de corrente. Ela tem apenas um único caminho. Então, na letra A minha resistência equivalente, ela vai se dar pela soma direta. Direta porque é a soma dos números aqui mesmo, tá? 5 mais 20, 25 ohms eu tenho de resistência equivalente nesse caso. Quando você fez isso, você trocou esses dois resistores que estavam entre os pontos A e B por um único resistor que mede 25 ohms, beleza? E esse cara está submetido a uma DDP de 45 volts, olha aqui em cima, beleza? Então, para eu determinar a corrente que é percorrida aqui, que percorre esse circuito, eu aplico a primeira lei de Ohm. U é igual a R vezes I. A tensão é de 45, a resistência é de 25. Você passou o 25 lá para o outro lado, dividindo, ficou 1,8 amperes, beleza? Vamos para a letra B, então? Na letra B, de novo, eu tenho uma associação em série. Eu tenho 3 resistores sendo percorridos pela mesma corrente de intensidade I. E para eu fazer a resistência equivalente, mais uma vez, é só somar a galera toda. Então, fica assim, ó, 2 mais 3 mais 5. 10 amperes, não, 10 ohms, que é a unidade de medida de resistência, beleza? Quando você fez isso, você pegou os pontos A e B e trocou esses 3 resistores por um só, de 10 ohms, que continua submetido a 45 volts, porque está entre os pontos A e B, beleza? Então, de novo, primeira lei de Ohm para a gente calcular a corrente. A tensão é de 45, a resistência é de 10. Passou o 10 lá para o outro lado dividindo, deu 4,5 amperes. Isso quer dizer que passam 4 amperes e meio em cada um desses resistores aqui, beleza? Pode aparecer um exercício que ele te peça para calcular a tensão em algum resistor. Então, por exemplo, aqui, eu vou chamar a tensão nesse cara aqui, nesse de 2 amperes, de U2. O 2 representa a resistência dele, beleza? Como que eu faria esse U2, essa tensão em cima desse resistor de 2? Primeira lei de Ohm, de novo. Tensão é igual a resistência, que vale 2, vezes a corrente, que é de 4,5. Então, eu teria no resistor de 2 ohms, uma DDP de 9 volts. No de 3, é só multiplicar 3
por 4,5. Isso dá 13,5 volts. A mesma coisa para o de 5. Eu teria aqui, ó, 22,5 volts nesse cara. E se você soma todo mundo, ó, 9 volts mais 13,5 mais 22,5, você precisa ter os 45 volts, beleza? Vamos para a letra C? Já combinamos que isso aqui é uma associação em série, porque não tem divisão da corrente, não é? E aí, uma forma de nós fazermos, então, a resistência equivalente na letra C, resistência equivalente, vai ser somando os valores das resistências. Então, 20 mais 12 mais 5 mais 8, 45 ohms. Mais uma vez, você trocou entre os pontos A e B todos esses resistores por um só de 45 ohms, que continua submetido a 45 volts. Primeira lei de Ohm, para a gente calcular a corrente dessa associação, 45 de DDP, 45 de resistência, a minha corrente é de 1 ampere. Quando ele te pedir a corrente total, que seria aqui, ó, corrente total, você pega a DDP dos extremos onde essa corrente passou e a resistência é a resistência equivalente daquele trecho, beleza? Então, aqui, ó, eu peguei a tensão entre os pontos A e B, por isso eu peguei a resistência equivalente. Com isso, eu calculo a corrente total, beleza? A questão 2, ele me pede para mostrar que, numa associação em série de N resistores iguais, cada um com resistência elétrica R, o resistor equivalente tem resistência elétrica igual a N vezes R. Então, eu já desenhei aqui um esqueminha para a gente, um conjunto de N resistores com resistência R, associados em série, associados de forma que a corrente que os percorre é sempre a mesma. Então, quando a gente olha para uma associação desse tipo, a gente olha para a resistência equivalente sendo dada pela soma das resistências. Então, eu vou somar o primeiro resistor, que mede R, o segundo resistor, que também mede R, o terceiro resistor, que mede R, tem mais um monte pelo meio do caminho, e o último resistor, que também mede R. Então, eu vou somar o mesmo número N vezes. Eu somar o mesmo número N vezes é eu multiplicar esse número pela quantidade de vezes que eu estou somando. Então, realmente, a minha resistência pode ser N vezes o valor de uma delas para uma associação em série, beleza? Questão 3 na tela. Um resistor R1 é submetido a uma DDP de 12 volts e a corrente que o atravessa tem intensidade de 3 amperes. Outro resistor R2 é submetido a essa mesma DDP e a corrente através dele tem intensidade de 6 amperes. Os resistores R1 e R2 são associados em série e a associação é submetida a uma DDP de 36 volts. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é transformar essas informações em um desenho. Então, olha lá, eu tenho um resistor R1 que está submetido a uma tensão de 12 volts, sendo percorrido por uma corrente de 3 amperes. Separado disso, eu tenho um resistor R2, também submetido a 12 volts, como que eu sei disso? Olha lá, mesma DDP. E ele é percorrido por uma tensão, por uma corrente de 6 amperes. Depois disso, ele me diz que esses resistores R1 e R2 são associados em série, então é um seguido do outro, a corrente vai ser a mesma. E agora, essa galera aqui, ó, todo mundo está submetido a uma tensão de 36 volts, beleza? É muito importante você fazer essas marcações para você não se perder. Então, a gente pode ir para a letra A, que me pede a intensidade da corrente elétrica I, através de cada um dos resistores da associação. Importante essa palavra aqui, ó.
Então, o que eu vou fazer? Para eu conhecer a corrente aqui, na associação, eu precisaria aplicar a primeira lei de Ohm. U é igual a R vezes I. A corrente da associação seria uma corrente total. Então, eu teria que olhar a resistência equivalente, porque o U eu já tenho, ó, que são os 36 volts. A associação está submetida a 36, beleza? Então, olhando aqui para a primeira parte, nós conseguimos fazer a resistência de cada um deles, porque nós temos as informações de tensão e de corrente. Então, vou aplicar a primeira lei de Ohm. U é igual a R vezes I. A tensão é de 12 volts, o resistor é o resistor R1, a corrente é de 3. Você acha que o resistor R1 é de 4 ohms. Para o resistor R2, ó, vou fazer a mesma coisa. Então, ficou assim, ó. 36 não, são 12 volts. Resistência R2 e ele é percorrido por uma corrente de 6. Então, você achou que o R2 é de 2 ohms. Não precisava ter feito conta, e eu te explico aqui, ó. A tensão não é a mesma nos dois? Se a minha corrente multiplicou por 2, se a minha resistência, a minha corrente aumentou, eu tenho uma diminuição na resistência. Então, se a minha corrente duplicou, a minha resistência será reduzida pela metade, beleza? Elas são inversamente proporcionais. Só cuidado que eu só posso fazer isso tão fácil assim quando eu tenho as tensões iguais, beleza? Então, agora a gente já consegue fazer a resistência equivalente da associação em série, que é só somar R1 e R2. R1 nós calculamos valendo 4, o R2 valendo 2. Então, nós temos 6 ohms. Como que seria o redesenho? Seria o seguinte, eu tenho um resistor de 6 ohms submetido a uma DDP de 36. Jogando aqui, ó, na primeira lei de Ohm, 36 é igual a 6 vezes I. Passou o 6 lá para o outro lado dividindo, ó, 6 amperes, beleza? Essa foi a letra A. Vou apagar tudo aqui para a gente ir para a letra B, beleza? A questão, a letra B, né? Tá aí para a gente, eu trouxe os dados que nós tínhamos calculado na letra A, beleza? Na letra B, ele me pede as tensões U1 e U2 nos resistores R1 e R2, respectivamente, nessa associação. Então, o que ele me disse é que eu estou medindo aqui, ó, uma tensão U1, aqui eu estou medindo uma tensão U2, beleza? Então, olha só, como a corrente é a mesma para todo mundo, e nós já conhecemos os valores das resistências, basta eu aplicar a primeira lei de Ohm. O 1, que é a tensão no resistor R1, é o valor da sua resistência, vezes a corrente. Essa corrente eu não vou diferenciar, porque ela é a mesma para a galera toda, beleza? Então, a tensão nesse resistor vai ser resistência 4, vezes a corrente de 6 amperes, 24 volts, beleza? Para o 2, eu vou aplicar a mesma fórmula. Olha lá, a tensão nele é o que eu estou buscando, a sua resistência é de 2 ohms com uma corrente de 6 amperes, 12 volts. E, inclusive, se você somar o 1 com o 2, tem que dar os 36 volts que você tinha a sua fonte fornecendo, beleza? Então, olha lá, quem tem maior resistência, que era o resistor 1, tem maior tensão numa associação em série, beleza? Quem tem menor resistência tem uma tensão menor. Joia? Volto no próximo vídeo para a gente fazer a associação em paralelo. Dá um descanso aí, te vejo no próximo.